Ao vivo. Boa tarde a todas, a todos e todes. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente em mais um encontro do Confrontarte. Esse projeto teve início para a gente pensar várias categorias do direito a partir da arte. E nessa proposta, em parceria com a professora eu acho que eu estou com um problema de som que está tendo retorno. Me desculpem, mas eu estava dizendo que esse projeto é um projeto de parceria entre a professora Lilian Bauman Emerick, da Universidade UFRJ, com o projeto Empoderales, com a professora Daniele Aires Pinto, da UFSC, com o GPIX, e com a UFG Regional Goiás, com o projeto Cinema e Gênero e Direito. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, e hoje é um encontro bastante especial para mim, porque a Mariane está vindo falar no Confrontarte. Não é a primeira vez que a gente divide alguma mesa academicamente, a gente já apresentou trabalho em congresso juntas, e foi assim, de enorme prazer para mim, mas tê-la aqui no Confrontarte me dá realmente uma enorme alegria. Então, Mariane, muito obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar os seus saberes em relação à arte com a gente. Então, muitíssimo obrigada. E aproveito para agradecer também a Jéssica pela ajuda tecnológica hoje. A professora Daniele tem outro compromisso, não poderá estar com a gente. E eu já peço licença para vocês, para eu me ausentar da live às 17h45, porque eu também tenho um outro compromisso acadêmico num outro projeto. Então, eu peço desculpas e já agradeço antecipadamente. Lili, então já te passo a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde a cada um, a todas, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no encontro do Confrontarte. Eu agradeço as palavras gentis da Silvana e de abertura, introduzindo qual é a proposta do nosso encontro, qual é a atividade que a gente vem fazendo desde o começo de maio, mais ou menos, nós já vemos trabalhando com o Confrontarte, e sempre com temas muito instigantes, com formas diferenciadas de arte, com análises muito diferenciadas também, e sempre com aquela preocupação de ter uma imersão social forte com aquelas discussões que nós levantamos a cada encontro. E hoje eu fico particularmente muito feliz porque temos alguém que realmente trabalha com arte, trabalhando conosco nessa noite, tarde e noite aqui, né? E a Mariane tem trabalhado com esse tema já há algum bom tempo, e agora mais do que nunca, porque vai começar um doutorado especificamente em a área de artes, né? A Mariane, ela é mestre em Ciências da Comunicação pela USP, especialista em arte crítica e curadoria pela PUC de São Paulo, e agora já é doutoranda de um programa de artes também. Isso é muito gratificante para nós poder te ouvir, Mariana, e ver que você tem uma contribuição enorme para dar para nós aqui, com esse tema que já tem, por si só, um nome bem artístico, né? O rato da política sempre rói o queijo da arte. Então, já começando por um tema, com uma proposta que é artística, a gente quer te ouvir, quer saber o que você tem para trazer para nós aqui, que discussões boas o direito vai poder contemplar com a tua fala. E, só fazendo um spoiler, aqui a Mariane é filha da Silvana e do Quirino, um casal muito querido para nós, então é muito bom ver uma família de artistas e de pessoas que gostam de arte, que trabalham com arte e que usam esse referencial para recursos pedagógicos, tá bom? Então, Mariane, já não vou enrolar mais e nem vou pedir mais espaço, perder o espaço do seu tempo de fala, né? Deixar você bem à vontade para começar e expor aí a sua apresentação. Pode ficar bem tranquila, porque aqui é tudo informal, para bem e para mal, tá bom?
Oi, gente. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu queria começar agradecendo por esse convite. Silvana, minha mãe, a Dani, que não está aqui, mas está aqui de alguma forma, a Lilian. Eu fico muito agradecida pela oportunidade de conversar, né, de entrar nessa discussão hoje. E o Confrontarte é um projeto que acompanho desde das primeiras discussões que vocês tiveram, de fazer esse projeto, de tocar, e a cada semana que passa eu admiro mais, eu fico mais encantada com as discussões que têm sido feitas aqui. Então, assim, estou muito feliz de ter a honra de partilhar esse momento com vocês. Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir também. E, bom, então, eu preparei algumas coisas para a gente discutir um pouco sobre arte e política. Então, eu vou começar a apresentar aqui, só quero que vocês confirmem se está dando para ver direitinho. Vocês estão vendo? Tá. Então, bom, esse nome, Lilian, você né, já trouxe, o rato da política sempre rói o queijo da arte. Então, eu pensei Opa, pronto. Eu pensei em trazer algumas discussões, né, alguns trabalhos também de alguns artistas que trabalham com arte política. E aí, para começar, então, da onde que vem esse título, né? Por que eu resolvi colocar esse título? Então, na década de 70, a revista Art Forum, que é uma revista dos Estados Unidos, eles publicaram um artigo chamado The Artist and Politics, a Symposium. Então, realmente estava acontecendo uma grande crise política, né? Não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. E eles perguntaram aos artistas, vários artistas, o que eles achavam dessa relação arte e política. E o Robert Smithson, que é um artista que eu particularmente acho muito interessante, ele trabalha com land art, que são esses trabalhos de grandes dimensões, que saem desse espaço cristalizado das galerias, dos museus, e acabam indo para a natureza e para a vida. E esse trabalho que eu trouxe aqui, ele é em Utah, chama Spiral Jetty, e o Robert Smithson, ele dizia que o artista ele precisava desafiar as convenções, então ele precisava superar restrições. E a resposta que ele deu à revista Art Forum foi de que o artista não precisa querer dar uma resposta à crise, mas será implicado ou devorado pela política, mesmo que não queira. Então, o rato da política sempre rói o queijo da arte. A armadilha está pronta. Então, eu acho que eu organizei essa fala de hoje, propor essa discussão, pensando que sim, essa armadilha está pronta. Como que a gente vive, não só pensando em aspectos de arte, mas como que a gente vive a nossa vida sem falar de política. E aí, deixa eu passar, pronto. E aí tem um texto super interessante da crítica de arte historiadora Mion Kon, que ela traz também umas palavras bastante militantes de um outro artista também na década de 70, o Buchanan, que é francês, e ele fala, a arte não importa onde esteja, ela é exclusivamente política. O que importa é a análise dos limites formais e culturais, e não um ou outro. Essa parte dos formais, daqui a pouco eu já vou falar um pouco mais sobre isso, em que a arte existe e luta. Então, esses limites são muitos e de diferentes intensidades. Então, embora a ideologia dominante, os artistas associados sempre tentem camuflá-la, embora seja muito cedo, né, ele diz que as condições não são propícias, para dar-lhes importância, chega a hora de tirar o véu. Então, é isso, eu acho que o Smithson fala, né, que a armadilha está pronta, e o Buchanan fala que a gente tem que tirar o véu. Então, para falar sobre essa questão da política, eu acho que a gente tem que voltar um pouco, alguns anos, né, da história da arte, lembrando que, né, pensar essa fala de hoje eu decidi fazer um recorte, porque falar sobre política e arte é um campo muito amplo, mas para falar alguma coisa, eu acho que a gente tem que voltar um pouco em alguns pontos que são importantes na história da arte. E aí eu trago aqui a questão do crítico de arte Clement Greenberg, que foi um grande defensor do expressionismo abstrato e da crítica formalista, que era o que o Buchanan estava criticando, né, no slide anterior, que é o que? É essa crítica que ela trabalha com a análise formal.
né, do objeto de arte. Então, a cor, a linha, o espaço, e ele acreditava, né, ele afirmava que a evolução da arte moderna é essa orientação para a planaridade. Então, quanto mais plano, né, quanto mais autônomo essa pintura, esse objeto, essa escultura, mais evoluída ela seria esse objeto. Lembrando que nessa época, né, aconteceu uma batalha, né, entre o que era abstrato e o que era do realismo. E aí eu trouxe também, para a gente entender um pouco o que é esse realismo, o que é essa figuração que o Greenberg tanto criticava. Então tem, né, vários artistas que fazem, mas, por exemplo, o Grant Wood, que é esse da esquerda, ele, né, tratava dessa vida agrária, desse período de depressão da década de 30 nos Estados Unidos, que contrariava esse sonho americano do capital, de como nós somos o melhor país do mundo. E não só isso, né, tem o realismo socialista na União Soviética, mas assim, eu até pensei em não falar muito da União Soviética, porque se eu começasse a falar, a União Soviética é todo um capítulo, é toda uma complexidade, mas que tinha, né, ali uma coisa muito, principalmente no período do stalinismo, muito forte de falar, né, sobre essa realidade. Então, era realmente o figurativo. E, claro, lembrando que a gente, né, esse período de década de 50 a 70 era um período de Guerra Fria. Então, isso total interfere nessa batalha entre abstração e realismo, isso super interfere. E por quê? Quando aparece a figura do Pollock, que é o pintor que está aqui à direita, o Pollock ele começa a fazer o que o Greenberg chama dessa evolução. Então ele trabalha sem chassi, então não é no cavalete, não é uma pintura de cavalete, são essas pinturas enormes, que, né, que são próximas do muralismo mexicano, mas que não são políticas, né, porque o muralismo mexicano era absolutamente politizado, e ele faz essa técnica que ele chama de gotejamento, que é o dripping. Então ele coloca essa tela, e aí ele vai jogando essas tintas, que são tintas industriais, que também tem uma exaltação, né, da indústria, e isso acabou hoje, né, se sabe que ele não fazia um tratamento nas telas, então isso acabou gerando um problema, tem gerado um problema para a restauração desses trabalhos, porque essas tintas são corrosivas e elas estão, conforme o tempo está passando, elas estão corroendo o próprio trabalho. Mas mais importante que isso, o Pollock ele pintava, né, com essa coisa muito gestual, e tem até um filme que é bem interessante, do Hans Namuth, que ele meio que cria essa figura desse mito do artista, né, desse artista que é genial, que ele performa essa pintura. E aí isso, a gente pode entender como que o artista, mesmo ele não querendo, né, se posicionar, ele acaba se posicionando. Por quê? Pensando no momento de Guerra Fria, o expressionismo abstrato ele foi vendido para o mundo inteiro como essa liberdade, você pode ser um artista, você pode fazer o que você quiser, e principalmente essa questão do gesto como ato libertador. Então, isso se encaixava muito nesse projeto ideológico de capitalismo que os Estados Unidos estava tanto querendo propagar para o mundo, e a arte foi uma dessas estratégias. De forma que, se a gente pensar nessas grandes instituições de arte, por exemplo, o MoMA foi criado na década de 30, em 1929, entre muitos investidores, mas também a família Rockefeller, que era uma família de magnatas, e o Nelson Rockefeller fazia parte do conselho do museu. Então, essas instituições, principalmente o MoMA, foi uma das grandes aliadas para vender esse projeto de arte, né, libertadora para o resto do mundo. Então, criando essa retórica da Guerra Fria. Então, assim, o êxito do expressionismo abstrato não foi à toa, não somente, né, pelos trabalhos, pelo talento dos artistas, mas também por esse projeto que é muito maior, né, do que apenas o trabalho. E mesmo o Pollock ele se posicionava, quando jovem, como um cara de esquerda, mas acabou que os trabalhos dele foram incorporados a essa lógica. Tanto que nessa coisa de espalhar para o mundo, né, esse projeto ideológico, na Bienal de 1957, a quarta Bienal de São Paulo, teve um pavilhão, né, uma sala toda dedicada para o trabalho do Pollock, assim como também teve na Bienal de Veneza. Então,
Parece que quando eu falo assim, porque o Rockefeller estava influenciando uma série de decisões, tal, parece até um pouco de teoria da conspiração, né? Que havia um conselho que era voltado para a América Latina, que pensava a influência desses empresários, né, na cultura da América Latina. Tinha também um patrocínio da CIA por trás, mas não é, realmente, apesar de eu adorar a teoria da conspiração, isso realmente acontecia, era um projeto, né? E a arte, nesse sentido, ela não era autônoma, como o crítico Greenberg gostaria que ela fosse, né, como objeto autônomo. Ela também tinha uma série de questões políticas que vinham junto. E aí, uma outra, né, um acontecimento dessa época, ainda pensando nesse realismo, nessa questão política da década de 30, foi que em 1933, o Rockefeller, que fazia parte do Conselho do MoMA, e que, claro, decidia as obras que iam ser adquiridas a partir de um projeto federal, contratou o Diego Rivera, um mexicano, que foi casado com o artista Frida Kahlo, que foi do Partido Comunista, teve vários desentendimentos, idas e voltas com o partido, mas ele foi contratado pelo Rockefeller para fazer um afresco que se chamava Homem na Encruzilhada, que é esse que a gente vê na parte de cima. E era um afresco gigantesco, né, um mural muito grande, sobre o desenvolvimento tecnológico e social da humanidade. E o Rivera incluiu um retrato do Lenin como o caminho, né, da humanidade para esse futuro que ele entendia como o melhor. E o Rockefeller, claramente, né, odiou, solicitou que ele retirasse, teve um embate entre os dois, o Rivera se posicionou falando que não ia tirar, e aí a decisão foi de que o mural deveria ser destruído. E foi destruído. Então, assim, me dói na alma pensar que um mural, né, como esse foi destruído por uma história dessa. Mas, claro, pensando que como era importante, né? O Lenin representava o lado de lá, né? Representava o socialismo, a União Soviética. E o Rockefeller representava o que era o capital nos Estados Unidos. E aí depois, na foto de baixo, a gente consegue ver que o Diego Rivera, ele refaz esse mural na Cidade do México, no Museu de Belas Artes, que ainda tá lá até hoje. Lembrando que o Rivera, ele sempre se posicionou muito como um artista político, e em 1938, junto com o Trotsky e o Breton, eles fizeram o Manifesto pela Arte Revolucionária Livre, que é um texto super interessante, que traz pontos que são bem legais para poder discutir. E aí eu vou dar um pulo gigantesco no tempo, né? A gente está falando de década de 30, mas eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido, que é o trabalho da Nan Goldin, que é uma fotógrafa, que eu sou, assim, encantada com o trabalho dela, porque é um trabalho de milhares de fotografias, de uma intimidade, de uma vida cotidiana, né, dos seus amigos que viraram a família dela, e de toda uma marginalidade, né, desses outsiders nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, de toda uma comunidade LGBT que sofria uma série de precariedades na vida deles. E a partir dessas fotos, a Nan Goldin, ela vem trazendo muito da história, né? Então, a partir dessa intimidade, ela traz a crise da AIDS, né? Então, ela traz a questão da heroína, das drogas, e muito recentemente ela veio a São Paulo, no Instituto Tomiotaki, e no meio da fala dela, ela foi passar um trecho do trabalho dela, que esteve na Bienal de 2010, que é o Balada da Dependência Sexual, que é uma montagem com músicas de todas essas fotos, e ela falou, olha, para mim é muito difícil assistir esse trabalho, porque todas essas pessoas, elas já morreram. Ou elas morreram de overdose, ou elas morreram devido à AIDS. E eu sou uma sobrevivente. Eu passei por isso. A Nan Goldin teve um problema muito sério de vício de heroína a vida inteira, e ela se considera, né, uma sobrevivente de todo esse... Né, e são pessoas que ela amava, que ela convivia, que ela se relacionava. E aí, por que eu pulei de Rivera para Nan Goldin? Então, acho que agora a gente vai fechar um pouco melhor. A Nan Goldin, né, todo esse processo de ter lutado contra as drogas, ela, muito recentemente, se não me engano, em 2015, ela sofreu um acidente e no hospital eles prescreveram para ela um remédio que é um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos, que é a oxicodina, que é derivada de ópio, e causa um alto nível de
de dependência. E ela teve uma recaída, né, ficou viciada no remédio e tal. E ela abriu uma associação que chama PEN para ajudar pessoas que estão passando por essa mesma situação. Ela passou, né, por um processo de desintoxicação e em 2018 ela organizou, junto com mais 100 manifestantes, um protesto no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Por quê? Porque em 1974, a família Sackler, que é a dona da empresa Purdue Pharma, que faz a oxicodina, comprou, né, patrocinou, digamos assim, uma ala do museu, do Metropolitan. E o protesto era contra esse patrocínio das artes dessas grandes empresas. Então, a gente vê que não é só na década de 30 que os interesses econômicos, políticos, interferem, né, colocam a mão na arte. O Metropolitan, ele precisa, ele precisa do patrocínio, mas é um patrocínio que vem, né, de um dinheiro que é o que os protestantes estavam solicitando, que não fosse para as artes, mas que fosse sim para as rehabs, porque tem muitas pessoas que estão passando por situações que precisam realmente se desintoxicar desse remédio. E aí a gente começa a pensar nessas questões políticas dessas instituições. Então, no Metropolitan também, o grupo Guerrilla Girls, que é um grupo incrível de mulheres que são anônimas, que se posicionam como ativistas da arte, elas questionaram. Então, elas né, colocaram esses cartazes perguntando por que menos de 5% das artistas na seção de arte moderna do museu são mulheres, sendo que 85% são dos nus. Né? As mulheres estão nuas ali. Então, as mulheres servem para serem modelos, elas servem, né, para estarem nuas ali, mas elas não servem para ser artistas. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente percebe como essas relações, parece que o mundo da arte, né, o mercado da arte, está meio afundado nisso. Então, ele está afundado, né, num Rockefeller, que faz parte de um conselho do MoMA, né, uma família que produz o remédio que é uma toxina para um país, e estão ali, por quê? Porque eles estão patrocinando a arte. Então, como que a arte, né? Então, que artistas que estão nesses museus? Eles têm essa independência, né, para escolher que artista que vai estar ali ou não? E aí aconteceu uma exposição do Hans Hack, que é também um exemplo disso, em que ele expunha, né, ele pegou dados, né, e fotografias do mercado imobiliário, dos empresários que estavam explorando aquilo, e ele faz uma acusação de que as pessoas estão fazendo um genocídio dessas pessoas que moram ali. E aí a exposição foi barrada e o curador foi demitido. Por quê? Porque o dinheiro que estava ali estava sendo, então os patrocinadores não gostaram do que isso aconteceu. Então, isso são relações políticas que são muito, que interferem muito. Bom, e aí a gente volta um pouco de novo, né, para a década de 70, falando dessa questão do objeto de arte, e aí com a arte conceitual, né, que é essa vanguarda contemporânea, em vez desse objeto, dessa unicidade, que estava muito forte, por exemplo, na figura do Pollock, da pessoa que termina, né, e coloca e assina, e pronto, esse objeto ele está finalizado, ele é um objeto de arte, os artistas conceituais, eles começam a esfacelar mesmo essa autoria, né? Eles começam a se apropriar dos meios de massa, eles começam a pensar de que o que importa, isso também retoma o Duchamp, né, do começo do século, de que o que o artista fala, aquilo é arte, né? Então, pensar muito o engajamento político, a arte, o cotidiano, a importância que o público tem de ativar esses trabalhos. Então, instalações, trabalhos que são feitos para serem temporários, performances, então muda muito o contexto, né, da crítica dos trabalhos anteriores para de agora. E mais importante que isso, os artistas começam a romper esse isolamento da arte em relação ao seu contexto. Lembrando que esse contexto era um contexto muito polvoroso, né? Então a gente tinha a Guerra Fria, tinha a Guerra no Vietnã, o Nixon, que era um cara super de direita, tinha acabado de ser eleito, né? Os Panteras Negras que estavam fazendo luta, teve o assassinato do Martin Luther King, do Kennedy, o feminismo estava assim né, estava crescendo, estava tomando força, a juventude revolucionária, né, os movimentos de 68, e aí a gente vê aqui nas fotos que
os artistas eles fizeram uma manifestação por conta do massacre do My Lai no MoMA. Por quê? Porque o My Lai foi um massacre terrível pelo exército americano, que mataram 583 crianças, mulheres e idosos no Vietnã. E os artistas fizeram essa impressão, e essa impressão, que é a da direita, né, da foto colorida, ela deveria ter sido entregue dentro do museu. E o MoMA censurou, falou que não ia fazer isso. Então, os artistas do Artworks Coalition, eles foram para dentro do museu e eles fizeram essa manifestação com os cartazes na frente da Guernica, que na época estava emprestada por um período, né, temporário, e que agora está em Madrid de novo. Agora, o que eu acho que é muito importante a gente pontuar, lembrando que a gente estava aqui, né, nesse período de Guerra Fria e tal. O Brasil, o que estava acontecendo no Brasil e na América Latina? Então, a arte conceitual europeia e a arte conceitual norte-americana e a arte do Brasil e da América Latina eram completamente diferentes. Porque enquanto esses movimentos, né, da juventude estavam acontecendo nos Estados Unidos, a gente estava lutando contra a ditadura. Então, essa produção brasileira, ela é muito ativista, né? Ela é muito política, ela é polvorosa, principalmente por essa questão da censura, que é o que o Frederico de Moraes ele chama de arte de guerrilha. Claro, e aí os artistas eles acabaram reagindo, como, por exemplo, o Cildo Meirelles, em 1970, ele faz esse trabalho, que é o Inserções em Circuitos Ideológicos. Então, ele pega esses objetos que são super cotidianos, né, que são da convivência das pessoas, e ele chama do projeto Cédula e do projeto Coca-Cola, e ele altera esses objetos e coloca novamente, né, na circulação. Então, nas garrafas de Coca-Cola, ele escrevia dizeres como Yankees Go Home, ou escrevia instruções de como fazer um coquetel Molotov com a garrafa de Coca-Cola. No caso das cédulas, ele carimbava, então, como, por exemplo, Quem Matou Herzog, que claramente hoje, né, mais de 50 anos depois, se sabe que né, se foi falado que não foi um suicídio, mas essa ação do Cildo na época era muito subversiva de burlar essa censura mesmo, porque essa cédula ela não ia ser tirada de circulação, então ela estava rodando e isso estava chegando em muita gente. Um outro trabalho também, que é bastante impactante, tanto visualmente quanto o que ele queria, né, o que ele queria passar, são as trouxas ensanguentadas do Arthur Barrio. E ele fazia essas trouxas e abandonava nas ruas do Rio de Janeiro, denunciando e de alguma forma chocando as pessoas para esse desenvolvimento dos corpos assassinados e torturados pela ditadura militar. Então, esse trabalho, eu acho que ele é bem, até hoje, ele é muito muito forte, porque é isso, o que aconteceu com essas pessoas, né? A gente está em 2020 e tem uma série de famílias que não sabem para onde foram, né, os seus filhos, os seus pais, porque a ditadura absolutamente desapareceu com eles. Então ele colocava esse dedo na ferida mesmo, ele denunciava essa tortura, essa morte a partir dessas trouxas. E aí eu trago aqui um trabalho que eu acho bastante interessante, bastante difícil também, que é da Sônia Gutierrez, que é uma artista colombiana, e que ela faz pinturas, e essas pinturas têm uma coisa meio de pop art, uma coisa, né, quase de quadrinho, né, na estética, mas fala sobre a tortura, né, fala da tortura nas ditaduras na América Latina, e principalmente fala sobre mulheres torturadas. Então, pensando que, né, novamente, a gente não está vivendo o martelo das feiticeiras, né, da caça às bruxas, né, da Idade Média, mas as mulheres tinham, os militares faziam torturas específicas para os corpos das mulheres. Então, esse trabalho, ele coloca, ele escancara essa violência, né, de uma mulher que estava presa, que entrava em trabalho de parto, e os militares amarravam a perna dela. Então, assim, eu acho que de novo, tanto como o Arthur Barrio como a Sônia, apesar de usarem formalmente né, um pintura e o outro escultura, nem posso chamar de escultura, mas intervenção no campo expandido que é a cidade, os dois estão ali falando sobre uma violência que é muito cruel. E aí, o que é bastante interessante é que é isso, os artistas eles começam a se perguntar não mais o que é arte, mas onde ela está, porque tudo pode ser arte. Então, intervir na cidade, né, fazer uma performance, uma ação, isso é arte.
Então, o Antônio Manuel, por exemplo, ele usava jornais, então ele inseria, né, informações e fotografias no jornal, e isso circulava. Então, ele de alguma forma burlava essa censura também, e era como se a exposição dele durasse 24 horas. E aí acontece, né, nesse período de arte conceitual e até hoje, na arte contemporânea, o que a Lucy Lippard chama de desmaterialização do objeto. Né? Então, passa de um objeto que é fechado, que é finalizado, para uma parte de processo. Né? Então, tudo pode ser o processo. Então, o público começa a ter muita importância, a política começa a ter muita importância, e é uma ocupação desses espaços expandidos. Né? Então, sai daquela coisa que está na parede, né, para muitos outros espaços. E aí a política se torna muito importante, né? Uma forma também de reagir a essas múltiplas violências. Opa, pronto. E aí aqui é como foi o trabalho do Antônio Manuel, estava na Bienal de 2010, de São Paulo, em que ele pegava esses jornais e ele colocava esse tecido preto em que você, como espectador, podia mexer. Então, você podia levantar, você podia baixar. Então, de novo, né, falando sobre essa questão da censura. E aí eu acho que também uma ação que aconteceu na década de 60 na Argentina, eu acho que é bem importante da gente, né, discutir, que foi a exposição protesto Tucumã Arde, em que vários artistas, sociólogos e pesquisadores se juntaram e fizeram um levantamento estatístico da província de Tucumã para mostrar que acontecia né, uma relação ali, um conluio entre os meios de comunicação e o Estado. Então, o que tinha naquela província não era o que o Estado e os meios de comunicação estavam falando. Aquilo era uma província que as pessoas estavam passando fome, era uma miséria mesmo. Então, eles queriam mostrar e atentar para essa situação econômica, política daquela população, né, de miséria. E aí a exposição ela foi realizada em vários lugares que não eram tradicionais, né, esses lugares tradicionais cristalizados da arte. Né, não foi realizada numa galeria ou no museu, ela foi realizada em vários espaços, como, por exemplo, em sindicatos. E mais que isso, eles trabalhavam com impressões, né, então eles entregavam papéis, entregavam muitas coisas para as pessoas que estavam circulando por ali, e foi realmente uma exposição muito interessante. Então, até nessa foto a gente consegue, né, visite Tucumã, o Jardim da Miséria. Então, era realmente uma posição de que o que estava acontecendo ali era inaceitável. E aí eu trago também esse trabalho, que também se relaciona com todo esse período, né, da censura, da ditadura, que era a forma como os artistas estavam reagindo, que é um trabalho da Lígia Pape, que chama A Língua Apunhalada, que eu acho que é uma fotografia muito forte, porque ela consegue trazer essa censura para uma ação mesmo. A gente consegue olhar e ver que ela não consegue falar e que ela está sendo realmente calada diante de toda essa situação militar que estava não ocorrendo só no Brasil, mas em muitos outros países. E, por fim, eu queria trazer o trabalho do Hélio Oiticica, que é um artista que eu gosto bastante também, e que o Hélio Oiticica, ele era um artista, ele enfim, trabalhou com escultura, ele trabalhou com pinturas também, e ele fez, após a morte do Cara de Cavalo, né, ele frequentava muito o Morro da Mangueira, e o Cara de Cavalo ele foi acusado de ter né, mandado matar um policial, e aí esse Esquadrão da Morte, carioca de 1964, o matou, e aí o Oiticica ele faz uma serigrafia, né, ele faz uma impressão em cima dessa foto dele morto. Então tem uma coisa que é bastante subversiva, que ele traz essa imagem, né, desse seja marginal, seja herói, e tem uma coisa meio do cristão ali, né, do Cristo com os braços, mas de ponta cabeça, então ele subverte essa lógica, e é muito interessante como ele contrapõe os valores, né, então ele contrapõe os valores, os conservadores, burgueses, e claro, que representavam, né, a ditadura militar, contra, né, o povo, a marginalidade, a transgressão, que é a vida, é o cotidiano, e é as pessoas que estavam sendo massacradas e que ainda são massacradas, se a gente pensar que isso realmente não mudou no Brasil. E eu acho que
né, de todos esses exemplos, de todos esses trabalhos, era pensar mesmo a arte como um ponto de inflexão e um ponto de reflexão, né? Então, como a arte conceitual, ela foi essa alteração bastante radical de muitas esferas. Então, desde do que é ser artista, até que modos de produção, então, o que você faz, que é arte, até como as pessoas recebem e como esses trabalhos estão circulando. Então, como a arte está mesmo na vida e na política. Claro, né, de tudo isso que eu falei, eu acho que eu queria deixar claro que isso foi um recorte, porque poderia, né, explorar muitas outras áreas, como, por exemplo, né, o feminismo na arte, as mulheres no campo da arte, né, a questão dos artistas negros. Mas eu acho que eu queria falar muito também dessas relações políticas, né, tanto das instituições, tanto do Estado, né, como que os artistas reagem a isso e como que a arte está na política, né, e a política está na arte. Então é isso, a armadilha está pronta, como o Smithson disse. E aí a gente precisa reagir contra isso. E eu acho que mais do que isso, né, esse recorte específico, quando se fala de violência, se fala de ditadura, né, se fala de guerras, eu acho que é necessário a gente continuar falando sobre isso, continuar fazendo essa pesquisa, principalmente quando a gente vive num Brasil que não tem memória, porque o Brasil é um país que não tem memória. Então, assim, me dói muito ver pessoas falando que a ditadura militar nunca aconteceu. Então, você vê que esses artistas, nessa época, eles estavam lutando, né? Eles estavam fazendo, eles estavam apontando, eles estavam ali batendo de frente, e aí a gente precisa, né, se questionar por que a gente não tem memória, né? Por que se esse rato da política está sempre roendo a arte, acho que esses ratos estão roendo tudo. E como que isso nos altera, né? Como que isso nos afeta como cidadãos mesmo. E eu acho que é isso que me motivou muito a fazer essa fala hoje. Eu acho que, pensando, né, nessa questão do direito, eu acho que quando a gente fala de ditadura, isso acaba ficando muito forte. E eu acho que era isso, gente. Muito obrigada pela sua fala, Mariane. Eu gostaria de agradecer muitíssimo pelas provocações que a sua leitura sobre a arte, perpassando por todos esses períodos, trouxe para nós. Então, é de grande valia perceber como que na história a gente vê como os artistas têm que ficar burlando e tem que ficar alterando e subvertendo as situações para que a arte se dê e para que a arte cumpra o seu papel crítico a que ela propõe. Eu vou ter que sair, eu peço desculpas, e como eu já havia falado anteriormente, mas eu tenho uma pergunta, Lília, antes de eu sair, a respeito do rato. Eu fiquei muito impressionada com essa expressão, e é uma expressão muito forte, e principalmente no momento, na conjuntura atual política no Brasil, onde está tendo um desmonte da cultura. Eu queria, Mariane, que você falasse alguma coisa sobre como que os artistas estão fazendo hoje, como que os artistas brasileiros estão fazendo para sobreviver diante de ratos que estão roendo o queijo da arte. Então, essa a minha inquietação e o meu questionamento. Enfim, agradeço mais uma vez, já me despeço depois da sua resposta. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Lilian. Pergunta difícil, hein? Eu acho que é sempre uma forma da gente reagir, né? Eu sinto que essas relações políticas e econômicas sempre interferem na arte. E não são exemplos, não são exemplos disso que aconteceram. Então, assim, mesmo quando a gente achou que no Brasil
tinha uma certa independência, né, dos museus e das exposições, aconteceram coisas horrorosas, como o Queer Museum, ou como que foi, né, no Espaço Santander, ou mesmo a polêmica da performance no MAN. Então, eu acho que, assim, os artistas sempre têm que, o tempo todo a gente está tendo que se posicionar, o tempo todo deixando claro, porque, realmente, o que tem acontecido no Brasil é um desmonte, né? Isso tem sido acontecido nos últimos anos, é que agora, com esse governo, tem sido pior ainda. Então, na verdade, eu não sei te dizer direito o que a gente está fazendo, a gente está tentando sobreviver e tentando continuar fazendo arte. Eu acho que é sempre isso, sabe? De tentar continuar, porque essa é o que a gente. Eu acho que os artistas eles têm uma visão e uma sensibilidade né, de conseguir perceber isso. Né? Quando o Smithson fala essa frase do rato sempre rói o queijo da arte, ele teve essa percepção de entender que sim, o artista ele está nesse meio também. Então ele tem essa força de questionar e isso continua acontecendo, né? Dessas exposições que são censuradas, de artistas. Recentemente teve não sei se foi um deputado ou um vereador que quis colocar uma lei da questão da nudez, que não poderia ter nudez nos trabalhos. Então, assim, é sempre uma tentativa de lutar e bater de frente para poder continuar fazer arte. Acho que era isso. Obrigada, Lília. Agora eu te passo a palavra e me despeço definitivamente. Muito obrigada. Daqui a pouco. Vai com Deus, Silvana. Fica bem que estamos aqui. Mariana, muito obrigada pela sua fala, foi ótimo. Eu cheguei nesse tema assim, estava pensando, meu Deus, mas o que vai sair daí do rato, né? Eu adorei a sua fala, achei muito tranquilo entender o que você queria propor. Então, te parabenizo primeiro, né, por essa clareza que você passou para nós. É um tema que nós no direito não temos nenhum domínio dele. Então, para nós sempre fica aquela impressão de que a gente tem que aprender mesmo sobre o uso subversivo da arte, o papel da arte, tanto quanto é para alinhar, quanto é para desalinhar com certas linhas políticas, e como essas coisas não estão fora da realidade, né, do cotidiano, das idas e vindas, né, que a política toma ao longo da história. Mas aí, conforme você foi mencionando, eu fiquei me perguntando assim, olha, hoje a arte também ela pertence em alguns aspectos a um submundo da política, né, que a gente tem aí inúmeros casos de lavagem de dinheiro através da arte, né, temos um grande conjunto de usos da arte para esconder ou tentar, né, limpar o mal que tem sido feito à sociedade na captura desses bens artísticos cujo valor é subjetivo na maior parte das vezes, né, para dar uma autenticidade a um dinheiro ilícito. Além disso, a gente também vê esse tipo de direcionamento, né, das políticas públicas para certos tipos de arte. Então, eu tenho hoje um aluno estudando a parte dos conselhos de cultura na cidade do Rio de Janeiro, e ele tem visto, né, como o emparelhamento religioso se deu dentro do Conselho de Cultura na cidade do Rio de Janeiro para fomentos de certos setores da arte em detrimento de outros. E até, de certa forma, fazer também veto a algumas ações artísticas em dados espaços, né? Como vocês sabem, no Rio de Janeiro, há algum tempo o metrô, né, vem sendo proibida expressões artísticas dentro do metrô, quando a gente sabe que no mundo afora é tão comum, né, a expressão artística no espaço dos transportes, principalmente do metrô, né? Tem estações inteiras em alguns países que são dedicadas mesmo a atividades artísticas, que são espaços de mostras, inclusive, né, artísticas. Eu queria que você comentasse essas duas possibilidades aí do uso da arte.
a política fazendo uso da arte direcionada e o outro lado dessa subversão, né, da arte através de uma lavagem, de um uso mascarado, né, dessa arte para as ilícitas coisas que passam no campo da política. Uhum. Eu acho que você entrou num ponto que é bastante, que eu acho que é o mercado de arte, né? Muito do que eu acabei falando hoje entra nisso, né? Então, assim, se você tem uma série de empresários que estão investindo, né, nesses espaços, em galerias, em museus, então eles vão querer, de alguma forma, um feedback ali. Então, isso acaba interferindo no tipo de trabalho que vai ser exposto ou que não vai ser exposto. E aí teve uma coisa que eu até esqueci de falar, que eu tinha anotado, é que aquela exposição que foi vetada, né, da distribuição dos materiais sobre o massacre no Vietnã, o Rockefeller era um dos produtores de napalm, que foi o que, né, destruiu completamente o Vietnã. Então, eu acho que essas relações, né, econômicas e políticas, elas estão em todos os campos. E nesse sentido, né, essas estruturas estruturantes, né, como diz o Bourdieu, também está no campo da arte. Então, assim, existe sim toda essa parte, né, da lavagem de dinheiro. A gente escuta histórias, né, de pessoas que compram trabalhos, porque é isso, quanto vale, né, como que você valora um trabalho de arte? Então, você tem toda uma experiência, você tem a pesquisa do artista, mas tem também a galeria, tem esses processos de legitimação, né, dele estar na galeria ou não, dele estar no museu ou não. E aí isso acontece, por exemplo, com o Pollock na década de 50, esse boom que ele teve, né, porque ele vendia uma pintura por 100 mil, sendo que na mesma época uma pintura do Matisse valia tipo 50, 70 mil. Então, assim, o mercado ele sempre vai se apropriar. É isso. Então, assim, por exemplo, agora, a gente tem visto né, exposições que estão tratando das mulheres na arte, do feminismo. Isso também tem uma coisa de mercado, né? Isso é muito interessante, mas tem também uma coisa de... Então, as pessoas estão cobrando isso, e aí o mercado, de alguma forma, está reagindo sobre isso. E aí isso para vários, né, para várias questões. Então, por exemplo, você falou né, do grafite, da pichação. A gente tem muitos exemplos. Agora, por exemplo, está tendo uma exposição na Pinacoteca sobre os gêmeos, que são grafiteiros, mas teve todo um período em que era, né, nossa, muito subversivo, ainda é subversivo, mas de alguma forma o mercado ele foi, né, se apropriando, né, dessas expressões. Agora, o que a gente está acontecendo, que a gente está vivenciando agora, é essa regressão total. Então, quando você tem um Estado que tem o Bolsonaro como presidente, e quando você tem, né, uma Regina Duarte como secretária, ou o outro cara que faz, né, uma alusão ao discurso nazista, como é que faz, né? Como é que esses interesses podres desse governo não vão interferir? Não só no investimento, mas é isso, eles vão investir. Como é que você conversa com o Estado que é evangélico? Como que você faz arte? Porque é isso, se a pessoa quer barrar que não pode ter nudez, então pronto, então não vai ter nudez. Então acaba com a história da arte, porque é isso. Quanto de nudez tem? Porque é isso, é o corpo humano, entendeu? Nós somos, né? Não tem como não falar disso. Então, assim, eu fico bastante ansiosa com isso, porque eu acho que tem os dois lados, né? Então, o que nessa parte mesmo de comprar os trabalhos, que trabalhos que vão ser legitimados, né? Não vai ser quem vai questionar a lógica. Então, acaba que a gente está vivendo um processo de muita regressão, né? Enfim, eu ando muito ansiosa com essas questões, né? De política, porque eu sinto que, até em editais mesmo, né? Editais, diminuiu a quantidade gigantesca de editais. Então, assim, eu sinto que a gente está passando, a gente, né, perdeu, e não só nas artes visuais, mas acho que no cinema também, né, o que a gente caminhou nesses últimos anos, né, nesses últimos 20, 30 anos, porra, regrediu muito, e isso, o teatro também, então eu sinto que tempos sombrios, né, a gente está em tempos muito sombrios, não sei, Lê, não sei se eu te respondi, acho que eu empolguei aqui, mas é porque...
Jéssica, você pode ler as perguntas, os comentários que tem no chat para nós, por favor? Bom, boa tarde, pessoal. Sim, nós temos alguns comentários, algumas perguntas e parabenizações também para a Mariane. E se me permitem também, a professora Lilian, Mariane, parabenizar, eu fiquei aqui acompanhando. Eu sou das Relações Internacionais, não entendo muito de arte também, mas eu achei fantástico o seu trabalho. E se me permitem, eu fiquei aqui pensando, conforme você foi falando também sobre a questão do papel histórico da arte, né, a importância histórica, e você comentou sobre os períodos autoritários, né, e eu fiquei pensando, enfim, como você comentou também, sobre como regrediu, né, atualmente, todas essas questões, eu fiquei aqui pensando, né, nesse papel histórico da arte e como você poderia falar, se você, enfim, quiser, né, comentar, esse papel atual da arte nesse momento que a gente vive, esse contexto político, econômico e sanitário mesmo que a gente está vivendo, esse papel, essa importância da arte nesse momento atual, pensando até mesmo como que, enfim, se a gente pensar historicamente, infelizmente, como muitas pessoas não dão o devido valor, né, à arte, enfim. Se você quiser fazer esse comentário, né? Mas eu só queria comentar aqui contigo, a gente teve alguns comentários aqui, por exemplo, o Yuri Santos, ele comentou, é curioso como a estratégia do sistema de incorporação natural, entre aspas, de elementos que representam uma ameaça ao próprio sistema antigo. Os próprios romanos incorporavam elementos rituais dos povos que conquistavam. É uma tática mais simples, barata e eficaz. A gente tem também aqui uma parabenização, né, a Claudimara Silva Cabral, que parabenizou sua apresentação, disse que você trouxe informações importantíssimas e te agradeceu pela apresentação. A Riva também, a professora Riva Sobrado de Freitas, também excelente, brilhante fala. A gente tem aqui uma pergunta também do Yuri Santos, que ele comenta assim, então, ao meu ver, Mari, ao seu ver, Mari, o que caracteriza os movimentos anti-opressão pela comunidade artística? Vanguardas para repensar a sociedade em que vivemos. Existiria movimentos neotropicalia, por exemplo? Tá. Depois a gente tem mais algumas perguntas e eu te faço depois, então, para não... Tá. Jéssica, eu acho que isso que você falou, né, da importância da arte, eu vou ser sempre a mais defensora, assim, eu acho que a arte é tudo mesmo. Eu super, não só na minha vida, mas eu acho que é a forma que a gente tem, né, de encarar a vida e a sociedade, de criticar e de refletir, é a arte. E eu acho muito, muito curioso, né, o que a gente está vivendo, porque, assim, apesar de que, para mim, eu acho que é muito importante o contato com o trabalho de arte. Então, frequentar exposições, né, frequentar instalações, isso é muito... E aí, com esse ano, né, fatídico, desgraçado que a gente teve, isso mingou. Agora, as pessoas estão voltando a frequentar esses espaços, mas eu acho que a arte, não, e aí eu entro não só nas artes visuais, né, mas nesse período de pandemia, quantas pessoas, né, porque a arte não pode fazer isso, porque a arte pedofilia, enfim, já vi cada barbaridade, assim, ainda mais quando eu trabalhava em educativo de exposições, eu via realmente umas barbaridades, assim, de uma ignorância assustadora. E aí o quanto que essas pessoas, né, agora em período de pandemia, totalmente estavam à mercê de arte, né? De cinema, de séries, porque ali é toda uma equipe de artistas que estão trabalhando ali para a gente poder assistir, né, uma série, ou mesmo de música. Então, eu acho que não só nas artes visuais, mas o quanto que a gente precisa, né? O quanto que nós, como homens, nos diferenciamos enquanto seres pela arte. Então, eu acho que, assim, claro, e também nas artes visuais, né, houve um esforço de realizar exposições online, né, de propor discussões, falas, né, então eu acho que tem uma tentativa, mas assim, muita coisa mingou, muita coisa, e é muito triste, assim, espaços,
né, espaços que eram super interessantes fecharam porque não tinham como se bancar, que estavam, né, tentando fazer propostas diferentes de como fazer artes visuais para além desse fluxo, né, que é cristalizado da galeria, do museu. Então, fazer espaços em que a arte possa estar ali, que ela possa circular. E eu acho que é isso. A gente tem que, não sei nem, sabe, é muito triste ver que tudo isso está acontecendo. E a falta de investimento mesmo, sabe? Você vê que tem vários países, né, que tem bolsas para artistas, né, que tem super patrocínio de instituições, e a gente acaba que a gente está meio, né, lutando o tempo todo, né? O artista do Brasil está sempre, batendo ali e tal, e é bem complicado. Ainda mais quando a gente fala de arte política, né? Porque a arte política, ela está apontando o dedo, ela está ali, enfiando o dedo na ferida. E aí, claro, né, se a gente pensar, por exemplo, no trabalho do Silvio Meirelles, né, das notas e das garrafas, isso já foi incorporado ao mercado. Tem na Tate, tem uma série de lugares que entenderam que aquilo era importante ter ali, né, no seu acervo. Mas tem questões também, né, então, de como que essas instituições acabam, né, incorporando isso. E não sei, Jéssica, acho que a gente tem que, né, esperar mais um pouco para ver como que essa produção de hoje vai se fortalecer um pouco mais para frente. E daí eu acho que isso entra também um pouco na resposta para o Yuri. Eu acho que, né, os movimentos de hoje acaba que não tem muito um nome, assim, a gente desde da década de 70, né, com arte conceitual, depois teve o movimento dos anos 80, mas acaba que entra mais em arte contemporânea, né, porque são tantas, né, então escultura, pintura, né, tem uma série de movimentos, mas eu acho que principalmente a questão da desmaterialização do objeto, né, em que ações e performances e happenings são arte. Então, muito dessa relação com o público também. E é isso. Nós temos aqui também a Ana Bessa, que ela faz um comentário para ti. Ela diz: Mariane, a arte é uma das saídas do mal-estar da civilização. Obrigada, querida, por ser agente de transformação desse nosso mal-estar. Parabéns. O Yuri Santos também comentou aqui: o mais irônico é que Adolf Hitler queria ser artista plástico. Nós temos duas perguntas também aqui. A Isabela Chagas, ela diz: Mari, comente por que sempre que estudamos sobre ditaduras, estudamos sobre ditadura militar no Brasil, não falamos sobre torturas específicas para as mulheres. E também ela traz aqui: e em sua visão, por que artes visuais não têm destaque na ditadura militar brasileira? E sempre que falamos em arte no Brasil ditatorial, só temos artes musicais. Tá. Gente, tô completamente emocionada com essas perguntas, que a Isabela é minha filhada. Linda demais. Paula, também fiquei muito, muito feliz com o seu comentário, assim, fico muito, né, feliz de vocês estarem aqui comigo. Essa questão, né, das mulheres, né, no campo da arte, eu acho que isso seria todo um capítulo gigante que a gente poderia conversar muito. É uma pesquisa que eu quero desenvolver no doutorado, que me interessa bastante, que é essa questão mesmo do corpo da mulher, não só na arte, mas como um corpo que recebe muitas violências, né? Então, a gente, como mulher, como, né, mulher latino-americana, como artista latino-americana, você recebe a violência não só do patriarcado, mas também de todas as forças coloniais. Então, assim, ser mulher é sempre um processo de luta. E realmente, eu acho que muito, né, do que aconteceu é que, assim, se a gente pega esses movimentos feministas ao redor do mundo, as mulheres, por exemplo, na década de 70, as mulheres estavam reivindicando uma série de coisas, enquanto que as mulheres, né, no Brasil e em outras ditaduras estavam na linha de frente para sobreviver mesmo. E aí essa questão da tortura no corpo das mulheres é muito séria e não é recente, né? Então, assim, se a gente pega mesmo o Martelo das Feiticeiras, né, que é um livro que é
horroroso, assim, que é doloroso de ler, que é essas narrativas de como eram feitas as torturas às bruxas, né? Sobre esse, de novo, esse justificativa religiosa de que eram bruxas, enfim, que eram torturadas e tal. E aí, sim, teve muito isso também nas ditaduras latino-americanas, o quanto que eles pensavam, né, os militares pensavam torturas para os corpos das mulheres. Então, assim, é dramático ver o quanto que a gente lida com essas violências. Né? Então, imagina a dor mental, né, e física de uma mulher que está em trabalho de parto e tem os pés amarrados. Então, assim, isso assim, me dói só de pensar. Me dói muito mais ainda, né, pensar nesse governo que a gente tem agora e que fala essas atrocidades, como, por exemplo, da nossa ex-presidenta Dilma, que sofreu torturas como de enfiarem, enfim, objetos e ratos, né, de novo o rato está aí, na vagina. Então, assim, eu não sei, isso me deixa bastante transtornada quando a gente vê que tem um presidente que fala que a mulher não foi estuprada porque ela não merecia. Então, assim, é um negócio que me é muito assustador. E aí eu acho que o tempo todo, né, não só mulheres artistas, né, mas mulheres, a gente tem que estar o tempo todo lutando. Então, assim, são lutas diferentes, já tiveram muitas coisas que foram conquistadas, mas os direitos das mulheres são sempre os primeiros que vão ser, né, esquecidos. Então a gente lê o conto da Aya e parece que é uma ficção. Mas não é, porque é aquilo, da noite para o dia, os nossos direitos podem simplesmente evaporar. Agora, a questão musical, eu acho que estava até muito próximo, assim, né, da questão da ditadura. Eu acho que eu escuto, né, as músicas que foram feitas até hoje na Tropicália, mas, por exemplo, o movimento Tropicália, ele veio do Hélio Oiticica, né? Então, o nome Tropicália veio do Hélio Oiticica. Então, acho que estava até tudo muito próximo, assim, o Morro da Mangueira, o Oiticica frequentava muito o Morro da Mangueira, dessa música. Então, eu acho que acaba acaba tendo um diálogo entre o que estava sendo produzido na época. Mas eu acho que tem uma questão também, né? A Isabela vai fazer 15 anos, e realmente eu, com 15 anos, eu não tinha acesso a esses trabalhos, eu nunca tinha estudado esses trabalhos de artes visuais na ditadura militar brasileira. Eu tinha esse período que tipo, a gente estuda na escola, se fala um pouco de música, mas não se fala muito de artes visuais. Mas eu acho que é um problema mesmo, né, pedagógico, educacional, do porquê que a gente não estuda tanto arte, né, no Brasil. Eu sinto que isso deveria ser um projeto, né? Mas assim, também sou apaixonada por isso, eu acho que tem que defender isso mesmo. Mas acho que é isso. Chegou mais uma pergunta aqui, da Marina Silva. Ela diz: Mariane, gostaria de te perguntar sobre a relação das mulheres latinas artistas e as ditaduras nos anos 60 e 70. Bom, Marina, minha querida parceira também, eu acho que tem essa relação, né, das mulheres artistas. Tem várias artistas na Latinoamérica que foram trazidas, né, dentro desse recorte naquela exposição na Pinacoteca Artistas Radicais, que é muito interessante e que elas tratam muito do corpo, né? Então, o corpo da mulher como esse lugar de trabalho artístico, mas também como um lugar de violência. Então, muitas, né, ou trabalhavam com sangue ou com a silhueta, e elas lutavam bastante também. Então, muitos, por exemplo, a Liliana Maresca, que é argentina, ela foi uma artista que, ao mesmo tempo que ela trabalhava, né, na sua poética, ela lutava, ela batia de frente com a ditadura argentina. Mas é isso, eu acho que é um processo que essas mulheres tinham que acumular lutas, eu acho que é isso. Porque, por exemplo, se a gente pegar nos Estados Unidos, na mesma época, né, década de 60 e 70, a gente tem, por exemplo, o Woman's House, que é da Miriam Shapiro, e a outra artista eu não lembro. Mas elas estavam nessa luta das mulheres no campo da arte. Então, elas fazem essa exposição em que elas alugam uma casa, que fica mais ou menos uns 3 meses de exposição, em que cada artista, cada uma das artistas que eram alunas do Instituto de Artes, ocupam esses espaços e fazem trabalhos. Então, assim, se você pega que isso é na década de 70, e aí o que estava acontecendo aqui na década de 70? Não tinha, né, espaço
Claro, tinha algumas, né, tentativas subversivas, como, por exemplo, o Jovem Artista Contemporâneo no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, né, o Museu de Arte Contemporânea da USP, com o Zanini, que era o curador e também professor na época, e que, pensando que a gente não podia, né, esses artistas não podiam se reunir porque aquilo era considerado subversivo, enfim, podiam, né, sofrer violência por isso, o Zanini fazia essas exposições, né, nesses jovens artistas contemporâneos, e teve uma, que eu acho que foi na década de 70 mesmo, em que esses artistas ficaram 2 semanas, né, convivendo, trabalhando, montando seus trabalhos. Então, era realmente uma estratégia de subversão. Então, você vê que está não escalas, mas em etapas, né, diferentes do movimento feminista nos Estados Unidos e na Europa, e das mulheres artistas latino-americanas. Então, eu acho que elas estavam sempre, né, sempre lutando, e isso fica muito evidente nos trabalhos dela. São trabalhos muito fortes e muito, muito violentos, e você olha e você se sente, é uma coisa meio, né, interna, meio gutural. E acho que é importante elas terem feito isso, né, para que hoje as artistas, tem muito esse questionamento, né, de falar as mulheres artistas, as mulheres femininas, porque não só artistas, a gente não fala, o homem é artista. O homem artista é o gênio, né, o homem artista é o que sabe o que está fazendo. Enquanto as mulheres, mas assim, hoje, a gente não precisa mais falar as mulheres artistas, a gente pode falar artistas, porque essas mulheres radicais bateram de frente, foram lá e colocaram o corpo delas, e colocaram os trabalhos delas. Então, assim, são mulheres, são artistas que assim, eu tenho uma grande admiração, que eu quero estudar mais, né? A Luz Donoso, que é uma artista incrível do Chile, a Ana Mendieta, que é uma artista, né, radicada nos Estados Unidos, mas que vem de Cuba, que também fala muito sobre essa questão da violência da mulher, né, no corpo da mulher. Mas eu acho que é isso, é sempre luta, né? A gente está sempre em luta. Tanto que hoje, mesmo com a valorização de várias artistas mulheres, tal, ainda tem um resquício, assim, né, do patriarcado, que é muito triste. Então, assim, agora o mercado tá entendendo que essas mulheres são fodas e que elas precisam ser compradas também e tal. Mas o preço, né, de mercado, agora pensando mesmo em compra e venda, é muito mais baixo do que de artistas homens. Vou falar artistas homens, né? Então, assim, e mesmo historicamente, então, o Pollock, falei bastante do Pollock hoje, porque eu acho que ele é representativo, mas o Pollock era casado com a Lee Krasner, que era uma artista incrível, incrível, e ela está sendo retomada muito recentemente, né? Então, os trabalhos dela não se compara com o preço dele. E, assim, não só isso, ela influenciou muito o trabalho dele. Então, eu acho que a gente é um campo de pesquisa que me interessa muito e que eu acho que abre para muitas discussões. E acho que era isso, né? Não sei se eu respondi a Marina. Nós temos, acho que, uma última pergunta que chegou aqui, que é do Jorge de Assis, que ele te fala: Mariane, por favor, gostaria de provocar com uma pergunta inquietante. Como devemos fazer para armar uma grande ratoeira a fim de apartarmos os ratos que são misóginos, racistas, machistas, homofóbicos, antiambientalistas, anticulturalistas, antidireito, negacionistas, anticiência, e resolveram sair todos de uma vez de um grande buraco encravado nas trevas? O que fazer? Nossa, cara! Olha, não sei direito o que te dizer, mas eu compartilho da sua angústia, assim, porque parece que realmente saíram todos de uma vez, e eu acho que talvez a nossa luta é continuar lutando, sabe? Porque é isso, vai muito, talvez no micro, né, de pessoas que estão próximas da gente tentar conversar com elas, apesar de eu achar muito difícil conversar com fascista, tipo, assim, é um esforço inglório. Então, assim, eu acho que uma das saídas possíveis para mim, eu acho que é a arte, vai ser sempre a arte. Eu acho que a arte, ela dá essa possibilidade da gente poder refletir e pensar sobre o mundo e mostrar como a gente está nesse mundo. Porque é isso, se a gente depender desses ratos, eles vão, né, tomar conta de tudo como eles estão tomando. Então, assim, eu acho que o que falta muito, né, mas aí é uma crítica como né, povo brasileiro, eu acho que a gente é pouco reativo, muito pouco reativo, né? Então já era para a gente estar fazendo, vamos fazer a revolução, entendeu? Já era para ter tirado
né, esse governo, não era para votar em Crivella. Então, assim, é uma série de coisas que são muito assustadoras de pensar como que a gente está afundado mesmo, a gente está afundado a meio desses ratos. Então, acho que é isso, continuar lutando, continuar produzindo, continuar, sabe, cobrando das pessoas que a gente votou, que a gente acredita, sabe, entrar na política, não sei, eu acho que uma pergunta bem difícil, claro, eu queria ter uma resposta, assim, acho que, mas é isso, né, de continuar em busca dessa revolução, nem que seja no micro, sabe, de tirar essa galera do poder, porque é isso, não dá mais para aguentar isso, não dá. Eu fico bem possuída com isso, gente, fico muito brava, mas... Mariane, a gente quer muito te agradecer aí pela sua fala de hoje. Acho que é inspirador a gente pensar que a arte abre um caminho, um canal de diálogo diferenciado, né, que pode trazer a possibilidade de a gente questionar tudo isso que está se passando, sem perder o lado lúdico, sem perder a capacidade, né, de rir de nossas próprias desgraças, e ao mesmo tempo de criar coisas belíssimas num contexto menos favorável, enfim. E também fazer a nossa crítica social, né? Que a arte permite essa crítica de um outro lugar, né? Um lugar diferente daquele do discurso natural, né? Do discurso. A gente pode usar toda a criatividade, que graças a Deus nós temos muita no Brasil, né? Para dizer com todas as letras e de formas mais variadas possíveis, como aquela coisa que a gente diz, diga tudo como se eu tivesse 5 anos de idade, e dizer com todas essas letras, com todas essas capacidades, aquela nossa indignação, que às vezes, no ato político mesmo, da rua, nem sempre é possível. Então, a gente tem aí a capacidade hoje, né, de trazer de volta essa expressão de rebeldia que a arte tem, de subversão, né, de tentar virar a mesa por um outro canal, né? Já que o canal do diálogo, do consenso, de trazer outras coisas está tão bloqueado, de certa forma, né? Está tão cheio de dificuldades e de minas nesse caminho, né? Então, a gente tem que começar realmente a buscar esses canais que são mais rebuscados no sentido de que exigem de nós sair do lugar comum, né? Sair da expressão natural para buscar outros referenciais. Então, eu acredito que isso é importante para muitas frentes, né? Não só para esse momento menos favorável na política, mas também no combate à visão de mundo neoliberal, a tantos outros momentos difíceis que a gente vem passando enquanto humanidade, principalmente no que nos toca mais particularmente, que é o Brasil, né, e esse contexto atual que a gente vai experimentando. Então, Mariana, eu assim, fico feliz de ver, né, que dentro dessa juventude toda, de toda essa capacidade, né, que você mostrou aqui, vem uma reflexão, vem uma maturidade de buscar, né, esse movimento de resposta a essas indignações que nós temos nesse momento, olhando para o passado, sim, para a arte que vem lá num outro período da história também muito complexo que nós vivemos, mas que também nos enche de esperança, porque essa arte ultrapassou esse tempo e chegou até nós nos dias de hoje como uma resposta que ficou, né? A ditadura passou, mas a arte ficou. Essa arte está aí, né? Tá aí até hoje, como você falou, a gente canta essas músicas, a gente vê esse material, isso está indo em exposição, então a gente vê que eles passarinho, como falam no Quintana, né? Então, e a gente vai ter isso, exatamente, né? Daqui a alguns anos a gente vai ver que esse momento triste passa e a arte fica, né? E toda a resposta que ela deu e tudo que ela criou e que ela subverteu nesse tempo, né? E que trouxe de capacidade para todos nós de olhar por um outro horizonte, né? de fala. Então, assim, eu fico feliz de ver que a juventude está preocupada com isso,
né, que há estudos sendo feitos na relação com a arte e a política, e espero que isso anime muitos outros mais a também buscar, se não, porque não, como eu, não tem nenhuma vocação artística, mas conhecer o trabalho que está sendo feito, né, apreciar esse trabalho, fortalecer aqueles que estão trabalhando por esse canal, tanto dentro do possível, apreciar a nossa arte subversiva, né, de resistência e tudo mais. Então, Mariana, eu vou deixar você à vontade para você falar suas palavras finais, para você fazer suas considerações. Não sei se Jéssica também quiser fazer alguma palavra aqui também no final, fica à vontade para a gente já ir caminhando para o final desse encontro de hoje. Tá bom. Lilian, obrigada por essa fala. Eu acho que é isso, essa minha última, né, esse pensamento final é de agradecer, né, de poder estar aqui com vocês, agradecer a Jéssica, você, minha mãe, a Dani, que também não está aqui hoje, de propor também esse espaço para a gente poder discutir, não só arte, mas, né, várias discussões que têm surgido desde maio, que são discussões que são muito interessantes e importantes. E também para mim, acho que para mim foi um esforço bem interessante, né, de concatenar esses. Foi a primeira vez que eu faço uma fala assim, então, apesar de, como a minha mãe tinha comentado, a gente já apresentou alguns trabalhos em congressos, tanto aqui como em Portugal também, no México, mas é diferente quando você, né, fala assim, com tanta vontade de falar sobre isso, porque eu acho que é isso, falar de política e falar de arte, não tem como. Eu acho que a armadilha está formada mesmo, eu estou nessa armadilha também, né, eu não consigo conceber, eu acho que tem muitas pesquisas que são interessantes, que não vão falar de política, né, que tem artistas que não é o interesse deles, mas é o meu interesse. Então, é o meu interesse tanto fazer arte que fala de política, que coloca o dedo na ferida, quanto também de estudar esses contextos, né, essas relações, entender como que tudo isso se dá. E é isso, queria agradecer de novo, agradecer, né, todo mundo que veio me ouvir falar aí eu brinquei hoje, mas eu ia falar abobrinha, né, que veio falar abobrinha aqui. E a vocês, e muita força para o Confrontarte, para ele continuar sendo esse projeto incrível, e muita força para nós, né, para a gente continuar passando por esse projeto, esse projeto neoliberal tão dramático e tão desgraçado. E acho que era isso, gente. Obrigada. Mariane, parabéns. Eu fiquei muito feliz de poder participar hoje com vocês aqui no Confrontarte. Depois dá uma passadinha lá no YouTube, tem um monte de comentários lindos, cheios de amor e de palavras de incentivos. Então, mas era isso, parabéns, e fico muito feliz em saber que você passou no doutorado e vai continuar estudando. Não passei ainda, calma, passei na prova, calma, ainda tem entrevista. Mas já foi uma primeira etapa, parabéns de qualquer forma. Várias etapas já foram, mas ainda tem entrevista e análise de projeto. Mas, parabéns, e olha, só tenho que agradecer por ter participado aqui com vocês hoje. Obrigada, gente, fico muito grata, obrigada mesmo. Então, a gente se despede daqui desse Obrigada, hoje e deixamos aberta aqui a possibilidade de vocês estarem conosco daqui a 14 dias, daqui a 2 semanas, quando nós vamos ter mais um próximo encontro e tratar de temas sempre relacionados à arte e o direito. Então, por hoje, ficamos por aqui. Um abraço a todas e todos que nos acompanharam. Obrigada, Mariane, pela sua linda exposição. Obrigada, Jéssica, por estar aqui tão firme e forte. Olha, a Dani tem umas boas discípulas, gostei de ver. Verdade. Um abraço. Tchau, gente, obrigada.